Bom, hoje nós iremos tratar sobre a história, né, do distrito de Araquém, Coreia, Ceará, no período referente ao período colonial, certo? O distrito de Araquém, sua origem remonta ainda ao século XVIII, quando, né, o sargento-mor Pardo Manuel de Carvalho conseguiu, em 30 de março de 1705, junto com Félix Coelho, uma sesmaria de 3 léguas de terra no Riacho Juazeiro. Na ocasião, fundou aqui um sítio, né, para a criação de gado vacum, cavalares e muares. E por volta de 1725, ergueu uma capela feita de taipa e coberta, né, de folhas de carnaúba, com um nicho dedicado a Santo Antônio de Pádua da Mouraria. Ninguém sabe explicar exatamente essa palavra Mouraria, se vem dos morros, certo? O padroeiro Santo Antônio de Pádua, a capela foi dada devido ao sargento-mor, né, o sargento Carvalho, e sua mulher Bárbara Cabral de Olival, serem muitos devotos do santo, mas também devido ser um santo português, né, que pesou muito na influência da colonização portuguesa aqui na América, né, no caso o catolicismo e o cristianismo. Então, como as vilas com o nome do santo, São José, Santo Antônio. Então, e aí com a capela feita, passou a se acontecer aqui os ofícios religiosos, como batismo, casamento, e óbito, né? Como o sargento Mor não morava aqui no seu sítio, no seu novo sítio, pois residia lá à época, no seu sítio Cachoeira, né, sobre a Serra Grande, sobre a Serra da Ibiapaba, mas deixou uma pessoa, né, o ermitão Francisco de Sage, tomando de conta do sítio, né, morando numa casa que também era feita de talho, mesmo material da igreja, e cuidando dos gados e também da capelinha. Em 23 de agosto de 1726, o sargento Mor e sua mulher doaram meia légua de terra, né, para se constituir o patrimônio de Santo Antônio. Vale ressaltar, com vários indícios, que a antiga capelinha de Santo Antônio ficava localizada onde atualmente fica o cemitério de Santo Antônio, que depois a capela foi mudar de lugar, no século XIX. Mas anos depois, em 1732, as terras da dita Sesmaria, o sargento Mor, junto com sua esposa, deu com dote de casamento ao senhor Bernardo da Fonseca de Albuquerque, casado, né, com sua filha Juliana Pinheiro de Olival. Mas as terras do patrimônio já não entraram no dote. Como o Bernardo e sua esposa não moravam aqui também, né, não foram morar aqui, sim no mesmo modo sobre a Serra Grande, né, no sítio lá, venderam logo o sítio, né, para o comissário-geral Pedro da Rocha Franco, no valor aproximadamente 400 mil réis na época, né, dando animais e troca. Então, assim, que doou logo, né, que doou também em dote para João Siqueira Campo, né, casado com sua filha Vitória. O sítio recebeu o nome de Santo Antônio do Iboaçu Novo. Por que Iboaçu Novo? Porque, segundo os registros, o Pedro da Rocha Franco já tinha um sítio chamado Iboaçu, ainda hoje existe, né? Santo Antônio de Iboaçu. Então ele já tinha existido. Então esse agora foi o Iboaçu Novo. Em 1735, João Siqueira Campos vendeu a terra para os 2 portugueses, né? O comissário-geral Domingo Alves Ribeiro e o sargento João da Mota Pereira. Sendo que este último, João da Mota Pereira, que doou imediatamente a sua, se ninguém sabe se a enteada era filha, né? Chamada de Teresa da Mota, filho da indígena Tapuia Heriú, Mariana da Mota. Já a parte do comissário geral Domingo Alves Ribeiro, o mesmo constituiu, né, um sítio, né, uma fazenda com sua casa de morada e criações de gado, né, enfim. A sede da fazenda de Domingo Alves Ribeiro, que passou a se chamar Olho d'Água do Santo Antônio, ficava muito provavelmente onde atualmente é a localidade de Olho d'Água Seco, onde onde lá morou, né, com os filhos e depois ficou para os netos do comissário, né? E já as terras do patrimônio de Santo Antônio passou provavelmente para a administração do comissário-geral Domingo Alves Ribeiro, onde ainda havia a Casa Velha, né, erguida pelo sargento Manuel Dias,
que anos depois passou a ser residência do soldado, mestre de campo e depois capitão-mor vianês, ou seja, português, Bento Pereira Viana, que se casou-se na capela de Santo Antônio em 8 de abril de 1750, com a sua filha Bernarda de Sá Cavalcante de Albuquerque. Sobre a singela capelinha de Santo Antônio, entre 1740 e 1750, como se estava em bastante ruína, né, por ser feito de material ruim, com pau a pique, coberto de folha de carnaúba, e já com várias reformas, né, então estava, enfim, deteriorada. Foi também totalmente demolida, né, foi talvez totalmente demolida e erguida outra no mesmo lugar, que desta vez é maior e mais alto, feito de taipo, né? Mas coberta de telha de barro, e em arquitetura mais apurada em estilo barroco, né? Com relação aos primeiros habitantes em Santo Antônio, como toda a ribeira do Coreaú e do Riacho Juazeiro, antes da chegada dos colonizadores, era habitada, né, por indígenas como os da nação Tapu, os da nação Tabajaras, né, os vindo da Ibiapaba, os Heriús, né, da Beruoca, e a Congo Açudes, né, litoral, e Serrinha de Dom Simão. E com relação aos principais colonizadores e moradores da Ribeira do Juazeiro, na região, né, que hoje corresponde ao estado de Araquém, principalmente, era habitado, por exemplo, como senhores, os homens bons, como o comissário Domingo Alves Ribeiro, né, e sua mulher pernambucana Ana de Sá Cavalcante de Albuquerque, e os filhos na fazenda Olho d'Água de Santo Antônio, o seu genro, o futuro capitão-mor da Vila de Granja, Bento Pereira Viana, e sua esposa Bernarda de Sá Cavalcante de Albuquerque, e os filhos, né, na fazenda Santo Antônio do Olho d'Água, que é aqui. O capitão Matias Pereira de Carvalho e sua mulher Micaela da Silva Medeiros, né, e filhos, né, na fazenda Frecheira, né, que provavelmente hoje é Frecheirinho. O capitão Vicente Neto, né, casado com a Catarina Crespo, né, na fazenda Juazeiro, né, e o capitão Custódio da Costa de Araújo, casado com Tereza Jesus Maria, né, Jesus Maria, que depois o seu filho homônimo, né, também casado com Cosmo Damiana, fazenda Ibueira, hoje Cunhaçu. Torquato da Rocha Ferreira, casado com Catarina de Freitas, na fazenda Água Ipiripuã, né, onde hoje fica mais ou menos ali Torquato, do Rio, Angico, por ali. Além de outros moradores circunvizinhos, como o sargento mor João da Mota Pereira, né, casado com Maria da Mota Pereira, Mariana da Mota Pereira, o capitão Rodrigo da Costa Araújo, casado com Julieta de Barros, né, lá no sítio Outeiro Grande, onde hoje é a sede, né, na cidade de Coreaú, e o capitão Mateus de Souza, casado que foi com Florencio Gonçalves, e mais outros senhores que avizinhavam aqui, né, na época da colonização. A economia da Ribeira do Juazeiro, né, como também em Coreaú, no século XVIII, era baseada sobretudo na criação de gado para a fabricação de queijo e para a fabricação de carne curada, né, o charque, ou carne de sol, como queira chamar. E para a venda a venda da courama, né, e outros derivados da res que era aproveitado, porque tudo era aproveitado da res na época. Mas também se cultivava a lavoura do milho, do feijão, mandioca, a cana-de-açúcar, enfim. E no final do século XVIII, né, entrou o cultivo do algodão e de mais outros produtos. E sem falar da exportação e de outros produtos oriundos, né, do extrativismo vegetal, animal e mineral. Durante o século XVIII, a nossa ribeira, como toda a capitania do Ceará Grande, passou por várias secas, né, como a de 1711, 1721 a 25, 1736 a 1737, 1745 a 46, 1754, 1760, 1766, 1772, 1777, 1778 e a de 1790 a 1793. Então, essas são as principais secas do século XVIII, ocorridas aqui no Ceará, na capitania do Ceará. Mas nas quais, muitas delas que trouxeram com sequidão, muitos prejuízos e flagelos, né, que causou a mortalidade de animais, devido à falta de água e de alimento. E também, né, até levou à mortalidade, à morte de muitas pessoas, tanto pela falta de água e alimento, né, que faltava, e o pouco que tinha ainda subiu os preços, né, os mais pobres não tinham acesso.
como também pelas fortes epidemias, né, que assolava a todos. E naquela época, né, não tinha muito, a medicina ainda não existia, né, por aqui, então muitas pessoas morreram, né, vítimas das epidemias da época, né, como a febre miasmática, coisa assim. Como aconteceu entre as secas de 1790 e 1793, né, a seca de 1790 e 1793, né, que só aqui na Capela de Santo Antônio do Olho d'Água foi sepultado durante o ano de 1791, quase 80 pessoas, se não me engano, 79 pessoas vítimas da epidemia, né? Mas também acontecia o inverso, né, como os invernos rigorosos, com as grandes enchentes causando prejuízo aos moradores, que levavam os produtos, né, invadia as plantações, carregava animais nas enchentes dos rios e riachos. E administrativamente, a nossa povoação de Santo Antônio pertenceu antes à vila de Aquiraz, né, que foi fundada e criada em 1699. Depois, nós pertencemos à vila da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, que foi criada em 1726. E depois, na sequência, foi criada a vila de Grange, né, passou a pertencer à vila de Grange, criada em 1776. E por último, né, já no século XIX, a Vila da Palma, fundada, né, criada em 1770. Os meios de transporte terrestre no período colonial eram assim, como cavalo, mulas, carro de boi, liteira, né, para as mulheres, e esses são os transportes terrestres. E marítimo eram as sumacas, né, as naus, as caravelas, enfim. Tanto para transportar a pessoa como carga entre as capitanias e o rei, né? Havia os embarques e desembarques, principalmente no porto do Camusim, né? Mas depois foi criado o Porto Mar. Então, essa é um pouco do resumo, né, da história colonial daqui da região, né, onde hoje é o distrito de Araquém.